Estamos de volta com a nossa programação e o padre esqueceu de um detalhezinho importante, é verdade. Daqui a pouquinho, claro, a gente fala daqui a pouco porque passa muito rápido. Você pode preparar um copo com água, não esqueça não. Tem pessoas que estão acostumadas, já começa o programa com o copinho lá, já fala, não vejo a hora do padre abençoar a minha água, né? Mas tem pessoas que às vezes esquecem, eu não estou acostumado, estão pela primeira vez conosco. Então, por favor, no final do programa o padre estará abençoando esta água, ou uma garrafinha que pode ser, não tem problema algum, aonde nós teremos essa graça de poder ter água abençoada. Você pode aspergir na sua casa, você vai poder cozinhar algum alimento, você vai poder passar alguma ferida do corpo. Às vezes você que não consegue dormir à noite, você pode aspergir no seu quarto, a dificuldade que você tem, às vezes fica alguns sonhos pesadelos, alguma dificuldade, pode aspergir em toda a sua casa, rezando Pai Nosso, rezando Ave Maria. Padre, pode aspergir? Claro que pode aspergir, não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum, nada te impede de você rezar pela sua casa, para que você possa servir melhor ao Senhor, tá bom? Sua casa tem que ser casa de oração, sua casa tem que ser casa onde seja um templo vivo do próprio Deus ali presente no meio de nós, tá bom? Então, não tenha medo, pode sim aspergir, pode sim colocar-se em oração junto com toda a sua família e aspergir água sobre a sua casa, no portão da sua casa. Até mesmo o Senhor me dá uma visualização, você que talvez pensou, né, você que passou por isso, Deus está me mostrando isso, você que já teve, às vezes, uma situação de trabalho feito na porta da sua casa, pessoas que foram lá de outras denominações, né, religiosas, até mesmo seitas, que foram na porta da sua casa e colocaram lá trabalhos, enfim, você sabe disso. Então, joga água benta no portão da sua casa, com certeza, traça o sinal da cruz na porta da sua casa com água benta. Você pode fazer isso, você tem esta autoridade. Você é filho de Deus, Deus te deu os dons, Deus te capacitou. Então, não é só o padre que, né, claro, se o padre puder abençoar, claro, sem dúvida, é a bênção de Deus, sem dúvida. Mas caso o padre não possa sair, às vezes o padre é tão ocupado da sua região, da sua cidade, então você pega a água, joga no portão da sua casa, não tem problema nenhum, traz o sinal da cruz na janela, nas portas, e você vai ver que ali nenhum mal entra na sua vida. Sabe por quê, gente? Eu me lembrei também, isso é ensinamento. Eu me lembro que no Antigo Testamento, e a gente fala aí de Quaresma e Páscoa, para o povo sair do Egito, o que aconteceu? Moisés mandou o povo matar um cordeiro e o sangue ser aspergido na porta. E aí, quando o anjo da morte passasse, o mal não entraria naquela casa, quando visse a marca na porta. E aí, então, aquelas pessoas sobreviveram e saíram do Egito a pé enxuto e foram rumo à terra prometida, que é Jerusalém. Nós também, tendo essa marca na nossa casa, do sacramental, um crucifixo na nossa porta, a imagem dos santos da Igreja Católica, não a imagem de bruxinha, essas imagens de outras coisas, tá certo? Não essas coisas supersticiosas. Aí a gente fica pondo aquelas árvores de pedrinha, não sei o que lá, fica enchendo a casa de porcaria, sabe? Ferradura atrás da porta. Olha, gente, se ferradura dessa sorte, cavalo não puxava carroça. É em burro, tá certo? Então tem coisa que a gente tem que parar, colocar alho atrás da porta, copo de água atrás da porta. A gente vai criando umas superstições e a nossa casa vai se tornando uma mistura, né? E isso não pode acontecer, tá bom? Adorarás o Senhor seu Deus e só a Ele prestará culto. Ou seja, nós temos que escolher ou Deus ou o diabo, tá bom? O padre é muito claro no que fala. Não tem o papa na língua, falo mesmo. Você tem que aprender, você tem que parar com isso, para que a sua casa seja plena, a sua casa seja pura, repleta do amor de Deus. Por isso que muitas vezes na sua casa e na sua vida não dá certo. Coloca de tudo, né? Se alguém falar que isso dá sorte, você coloca lá. Isso é bom, você coloca lá. Né? Você vai recolhendo, né? Daqui a pouco está um lixo a sua casa, de tanta mistura que tem na sua casa de religiões. Então escolha. Quero ser católico? Vou ser católico. Quero ser de outra denominação religiosa? Vou ser de outra denominação religiosa. Eu fico muito chateado quando eu vejo, né, enfim, pessoas pregando na televisão e ficam falando assim, você de todas as religiões pode vir. Isso eu acho ridículo. Nós temos que escolher. Sou católico, ponto final. E vou ver minha fé. Amo Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo Trindade, amo Nossa Senhora, respeito, rezo meu terço, faço minhas novenas, vou à Santa Missa, faço minha adoração santíssima, confesso meus pecados, faço meu jejum e vivo minha Páscoa. Ponto. Sou de outra religião? Então você vai para outra religião. Cada um respeita a sua. Você está feliz lá, eu estou feliz aqui, e a gente tem que aprender a viver isso. Na nossa casa não pode ter mistura. Entende? Não dá para a gente misturar as coisas, senão fica difícil, né? Fica muito complicado. Então, a nossa casa, para ser uma casa perfeita, para ser uma casa abençoada, ela tem que ter um ponto de referência. O que eu vivo? A quem eu quero servir? O que diz a palavra de Deus? Eu tenho que servir a Deus. Se eu tentar servir outros deuses, mais cedo ou mais tarde, eu vou amar um e vou odiar o outro.
ou dinheiro, como fala a palavra de Deus. Tem gente que idolatra o dinheiro, né? Tem gente que serve ao dinheiro. Não é o dinheiro que está a serviço. É eu que sou a serviço do dinheiro, é diferente, né? Tem pessoas que estão a serviço do dinheiro. A rede século XXI, quando fala de pedir sua ajuda, não é porque nós estamos a serviço do dinheiro, não. É que o dinheiro está ao nosso serviço, é diferente. Para quê? Para a gente poder evangelizar mais pessoas, é diferente. Então você rico, por exemplo, você rico que me ouve agora, que tem muito dinheiro, tem muitas condições financeiras, o que é interessante nisso tudo? Deus não diz que você não vai entrar no céu. Quando que um rico não entra no céu, por exemplo? Quando ele é miserável, tá certo? Não faz uma hora de caridade, não ajuda, fica miguelando, ou seja, a sua vida está em função do dinheiro, né? Faz 1000 dívidas, compra coisas necessárias, ou seja, você vai acumulando de uma forma e não vive o evangelho. Então, não é porque você é rico que você não vai entrar no céu. Agora, tem muito pobre também, hein? Que também não vai entrar no céu, não. Porque, olha, também se faz de uma forma também, porque quando Deus fala de pobreza, Deus não está falando de gente andar rasgado, não é isso não. A pobreza é a simplicidade que devemos ser. Cristo, como que ele nasceu? De uma manjedoura, de forma muito simples, pobre, despojado. É isso que a gente tem que aprender, tomar esse cuidado, tem que ter um equilíbrio aí. Portanto, para a nossa casa ser salva, eu não posso misturar as coisas. Não posso. Você tem que escolher. É uma escolha. Eu escolhi servir ao Senhor. Primeiro falar de nós, primeiro falar eu, Padre Anderson, escolhi servir ao Senhor. Eu, Padre Anderson, escolhi ser padre, porque Deus me chamou, não porque eu quis. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, Evangelho. E vos designei para que possais ir e produzais frutos. Quando Deus nos escolhe, diz, eu te chamo, você a ser pai, você a ser mãe, eu a ser padre, você a ser religiosa, a você ser bispo, ao Papa ser Papa. Quando Deus nos chama e nos escolhe, Ele nos dá uma função e pede que a gente produza frutos. Se nós não produzirmos frutos, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ser uma árvore seca. E árvore que não produz fruto, ela tem que ser cortada. Você quer ser cortado? Eu não quero ser cortado. E aí é jogado no fogo, vira cinzas, e aí a gente não passa de pó. Nós não queremos isso para nós. Nós queremos produzir frutos. Então, já que você quer produzir frutos, Quaresma é um tempo de ser podado. Quando que a árvore cresce e fica mais bonita? Quando ela é podada. Quaresma é tempo de ser podado. Dói ser podado? Dói muito ser podado. Eu já fui muito podado por Deus. Como padre, quantas vezes fui podado por Deus? Muitas vezes. Dói, porque Deus está cortando aí algumas coisas que estão precisando ser tiradas que está em excesso. E aí Deus vai cortando a gente, Deus vai tirando da gente. E a gente precisa aprender isso. E aí nós vamos produzir muitos frutos, frutos de vida eterna. E aí você vai ver que alegria que é. Portanto, para que a sua casa, então, do coração seja perfeita, primeira coisa é deixar os falsos deuses. É deixar. Deixe tudo aquilo que é idolatria, tudo aquilo que é falso na sua vida. E decida-se. Eu quero ser de Deus. Para com essa coisa. Vai aqui, vai lá, fica que nem macaco de galho em galho, né? Pare de ficar que nem macaco de galho em galho. Agarre-se no Deus Todo-Poderoso que criou o céu, a terra e mar e tudo que nela contém. Esse Deus uno e trino. E aí você vai ver a verdade do Evangelho. Tá bom? Não dá para a gente ficar em cima do muro. Tá bom, gente? Então vamos pedir essa graça ao Senhor. E para a gente poder entender um pouquinho mais o que o Padre está falando, olha como é importante nós rezarmos, até mesmo como família, para que a casa da nossa família seja um lugar de oração. Eu quero mostrar esse VT para você. Rezar o terço é lembrar de toda a história de Jesus Cristo aqui na Terra. É conversar e estar mais próximo de Nossa Senhora. É também uma maneira de unir uns aos outros. Por isso que rezar em família é uma forma de educar e fortalecer os laços entre pais e filhos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Reginaldo e Sônia são exemplo disso. Todos os dias eles se reúnem com as filhas Cecília e Giovana para fazerem a oração que aprenderam com seus pais. Então, desde pequeno, eles nos mostraram como é que se reza o terço e a gente amou
desde de pequeno, né? Nossa Senhora, Maria, nossa mãe, querida mãe, né? E nos mostrou que nós temos uma mãe, que não somos filhos órfãos, né? Mas que a oração do terço tem um poder maravilhoso para que a família possa encontrar a Deus. É muito importante e realmente muitas pessoas estão deixando de lado, né? Uma oração tão importante e que nos faz refletir tanto e nos unir. A família também aproveita momentos de lazer. E nós estamos de volta. Você viu esse VT que fala sobre a oração em família. Como é importante a família colocar-se em oração, para que aí também entre Deus e possa fazer parte da nossa história. E nós sabemos como é importante, a igreja fala da igreja doméstica, ou seja, essa igreja que começa dentro de casa, onde a igreja reza junto, conversa junto, entre marido e mulher, com os filhos. Se você educar seus filhos desde jovenzinho na igreja, os seus filhos com certeza vão ser bons jovens, boas crianças. Ontem encontrei com uma família e eles me diziam: padre, meus filhos eu tenho certeza que eu nunca vou encontrar fazendo besteira. Eles podem errar, que isso é natural, isso é coisas normais. Mas eu tenho certeza que meus filhos eu nunca vou encontrar perdido. Por quê? Porque eu sempre eduquei meus filhos na fé, padre. Eles me falavam exatamente isso ontem quando eu encontrei. Estava fazendo uma caminhada e eu encontrei uma família. E eles me falavam sobre isso. E foi como é importante isso. E como fundamento da nossa meditação hoje, só para a gente não ficar assim falando solto, tudo que o padre está falando está baseado na palavra de Deus. E a inspiração que Deus colocou para nós foi Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: porém, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. A quem quereis servir? Olha que lindo isso. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que aconteceu? Quando o povo foi sair do Egito, no meio do caminho o povo murmurou e começou a servir outros deuses, pela dificuldade. Talvez no meio da sua depressão, no meio das suas dores, no meio do seu câncer, no meio do seu sofrimento, no meio da angústia, no meio do desemprego, alguém fez uma proposta desse para você: vai lá fazer um pacto, vai lá fazer isso, vai lá fazer aquilo. E você caiu no conto da mentira. E você afundou-se. Portanto, digo para você, sofra o que sofrer, passe o que passar, fique firme, coloque seus pés firmes sobre essa rocha que é Cristo e não saia do caminho de Deus. Volte para o bom caminho, com certeza. Quaresma, tempo de conversão, tempo de vida nova. Volte para o Senhor enquanto é tempo. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso terceiro bloco.